Êxodo 33, do verso 7 ao verso 11. Diz assim a sagrada palavra: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Amém? Louvado seja o Senhor por sua eterna palavra. O texto sagrado nos fala de um momento em que Deus ordena a Moisés conduzir o seu povo em direção à terra da promessa. Você que conhece um pouco a história de Israel vai se lembrar desse momento tão emblemático em que Deus olha para o seu escolhido líder e diz: comece agora a conduzir o meu povo a um lugar de promessa. Especificamente, nesse momento do texto que lemos, a Bíblia fala desse percurso em que Moisés tinha, de forma muito especial, o costume de montar uma tenda fora do acampamento do povo para falar com Deus. E não era uma conversa fortuita, rasa, mas era um encontro muito especial. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. E o texto diz que sempre que Moisés se retirava do meio do povo para conversar com Deus, nessa conversa íntima de amigos, a Bíblia diz que uma nuvem descia. Ela descia, vinha do alto, uma nuvem descia e repousava sobre a tenda. E o texto que lemos terminou dizendo que quando o povo via a nuvem que estava sobre a tenda, todo ele se curvava diante dela. Amém? Amém. Gostaria de mais uma vez orar com você. Deus amado, Tu és o Senhor da existência, Tu és o eterno Senhor. Tu és o Deus Altíssimo, o Alfa, o Ômega, aquele que existe desde sempre e que tem todo o poder em suas mãos. Tu és a fonte suprema de amor, misericórdia, perdão e salvação. A Ti nós rendemos todo louvor, reconhecimento. O nosso coração está totalmente em Suas mãos, porque somente Tu tens a vida. E nesse momento, Senhor, nós suplicamos que mais uma vez a Tua palavra possa jorrar em nós, como já tem jorrado nessa noite. Fale conosco por meio da Tua poderosa presença, que Teu Espírito possa nos inundar mais uma vez com a Tua doce palavra. É o nosso desejo mais profundo em nome de Jesus. Amém. Amém. Se olharmos para a história do povo de Deus, nós vamos constatar que a história do povo de Deus não é linear. A história tem altos e baixos. Embora Deus não mude, embora Deus seja eternamente uma fonte de misericórdia e perdão, embora Deus sempre esteja disposto a abençoar o seu povo, a sua criação feita à sua imagem e semelhança, reconhecemos que o povo de Deus vive momentos em que ele está nas colinas, mas que também vive momentos em que está nos vales.
Há períodos em que o povo de Deus vive mais apático, mais lento, né? Parece que o coração fica mais petrificado, vive com mais indiferença. Há momentos que aparentemente o povo de Deus não busca com a intensidade que deveria as disciplinas espirituais, como a oração, o clamor, o jejum, a meditação bíblica, a devocional, o discipulado. Há momentos em que parece que a igreja fica mais preguiçosa para congregar, para servir, para se entregar, para contribuir. Mas também há momentos em que parece que a igreja vive mais cheia de vigor. Parece que é um período distinto. Deus sopra o vento e parece que a alegria transborda sobre a igreja. É um povo que, ao ser visto, traz notoriamente o poder do Espírito Santo. Uma empolgação. Um povo que parece que se desconecta da razão e vive palmilhando na fé, declarando que Deus é maior, mesmo no vale, mesmo no leito de dor, mesmo sem ter recurso. Não parece? Parece que tem momentos que o povo de Deus, ele se coloca num estado altaneiro, que não há dificuldade humana que possa deixar o brilho sumir. Há períodos parece que a igreja ela é mais ávida para buscar a presença de Deus. Parece que ela é mais ligeira para buscar a palavra, a intercessão. Desde a época de Moisés, nós encontramos períodos em que o povo de Deus oscila. Passando pela igreja neotestamentária, nós vamos ver ali os apóstolos Pedro, Tiago, Paulo, vivendo ali o mover sobrenatural de Deus, aonde as pessoas se aglutinavam para ver a manifestação do poder de Deus. Mas sabemos que teve períodos em que isso não aconteceu, que houve esfriamento. Interessante, quando olhamos para a igreja, nós encontramos períodos de destaque, em que Deus se manifestara de forma especial. Se olharmos para a história, nós vamos ver momentos em que os céus se abriram sobre o povo de Deus. Há períodos em que o povo vive com mais alegria, com mais vigor e com mais poder. Se você pensar comigo um pouco, a partir da sua própria história de vida cristã, você possivelmente reconhecerá que na nossa própria linha do tempo há momentos em que a gente está melhor do que outros. Parece que essa oscilação que o povo de Deus tem é constatada nos anais da nossa própria história. Você já se sentiu assim? Há um dia que você parece estar com o coração mais pulsando para a presença de Deus, enquanto tem outros dias que o teu coração está mais preguiçoso para buscar o Senhor. Há períodos em que o povo de Deus é tomado mais pelo próprio Deus. E há períodos em que parece que o povo de Deus se afasta mais do próprio Deus. E eu quero lhe perguntar nessa noite de abertura de conferência, o que Deus tem para fazer até domingo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou na mente do Senhor. Mas eu quero lhe perguntar nessa abertura, o que nos resta para esse tempo? O que nos resta para hoje? Será que a força do Espírito Santo, que esteve na vida de homens e de mulheres ao longo do tempo da história do povo de Deus, aquela força que gerava avivamento, transformação, será que ela está disponível para nós nesse tempo? Será que o que Deus fez no passado, em momentos históricos, também pode acontecer em nós hoje? Será que Deus está interessado nesses dias em derramar sobre nós a sua majestosa graça
de uma forma sacudida e transbordante? Será que Deus está num intervalo de descanso e para esse tempo não há nada do que esperar de suas mãos? Bem, nós lemos um texto que fala de um momento difícil do povo. A Bíblia diz que o povo estava na direção de Canaã, mas que nesse momento específico em que lemos, o povo não estava no seu melhor momento de vida. Não estava no seu melhor momento com Deus. Inclusive, se olharmos para o capítulo anterior, Êxodo 32, nós vamos ver a experiência em que o povo, com o coração tão distante de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, cria um próprio Deus, cria um bezerro de ouro. E a experiência diz que o povo adorava esse Deus, entregou o coração nas mãos desse próprio ídolo. E nesse cenário de frieza, nesse pior cenário possível, quando Deus olha para o seu povo e vê o seu povo disperso, com o coração longe, idólatra, frio, contaminado, sem temor, sem devoção, diante desse cenário, segundo o texto, Moisés começa a viver algumas experiências que carregam o nosso coração com algumas lições. Eu gostaria de registrar duas lições nessa noite a respeito de Moisés. E eu desejo muito que você grave no teu coração essas lições que a palavra nos traz. A primeira lição que Moisés nos ensina é que o que Deus tem para fazer na nossa coletividade vai nascer na nossa individualidade. Podemos ler juntos essa afirmação? Vamos lá? O que Deus tem para fazer na coletividade nasce na individualidade. O que Deus tem para fazer no meio do seu povo, independentemente do cenário do povo, acontece a partir da experiência individual e intransferível de cada um que compõe o povo. O texto diz no versículo 7, Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor deveria ir até essa tenda, fora do acampamento. Como exemplo de vida, Moisés montou uma tenda fora do acampamento, exclusivamente para encontrar o Senhor. O grande líder saiu do barulho da convivência para o silêncio da presença do Senhor. Moisés nos ensina algo poderoso aqui. Embora Deus esteja com o seu povo, embora Deus esteja no meio do povo, embora Deus se manifeste na coletividade do povo, Deus deve ser buscado por mim e por você, a partir da nossa individualidade, fora da coletividade do seu povo. É claro que a Bíblia é muito enfática ao nos dizer que nós não podemos deixar de congregar. A Bíblia diz que Jesus habita no meio do seu povo. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. É claro que a igreja é um corpo indissolúvel. É claro que a bênção do Senhor é declarada, direcionada no meio da unidade, da comunhão da igreja. Lembram do Salmo 133, versículo 3? Que na união do povo, ó quão bom e quão suave, que o povo viva em união, em comunhão. E o último versículo diz, na união do povo, Deus pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Não temos dúvidas do poder que há na comunhão, na koinonia, no ajuntamento do povo de Deus. Mas segundo a experiência de Moisés,
pensando sobre as bases de um avivamento para esse tempo, há uma dimensão especial de busca pela presença de Deus que está para além da nossa convivência. Deus nos traz coisas aqui sobrenaturais, transformadoras. Há profecia de vida aqui, cadeias são quebradas, a libertação, a salvação. Aqui está diante de nós o Deus que atua. Isso aqui é reunião dos santos. O Senhor prepara uma mesa sempre diante de nós para nos tratar, nos servir. O Deus majestoso está aqui. Ele reina no meio da coletividade. Mas há uma dimensão de busca mais profunda que nós precisamos descobrir. Há pessoas que conviveram na comunhão da igreja durante longos períodos, mas que hoje estão perdidas, presas nas velhas práticas do pecado. Você conheceu alguém que conviveu durante bom tempo no meio do povo de Deus, serviu no meio do povo de Deus, semanalmente estava ali, mas que hoje tristemente se encontra escravizada nas práticas velhas do pecado? Você conheceu alguém assim? Por trás desse quadro triste de esfriamento, certamente encontraremos pessoas que não conseguiram ir para além da convivência do povo de Deus. Se conformaram apenas com os encontros da coletividade. É claro que Moisés não abriu mão da coletividade. Ele caminhava com o povo, ele estava no meio do povo e ele não abriu mão disso. Mas ele foi para além da convivência do povo. E para concluir, o texto diz que quando Moisés se encontrava com o Senhor, quando ele se inconformava com a coletividade e buscava a individualidade, encontrar o Senhor no lugar secreto, o texto diz que Deus começou, e é a segunda coisa que eu quero dizer, a manifestar a sua glória no meio do povo. A glória de Deus se manifestava no meio do povo. Os versículos de 8 a 11 dizem: sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo ouvia a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava diante dela. Deus começou a despertar pessoas no meio do arraial. A partir do testemunho de Moisés, pessoas começaram a ver a glória de Deus e a se curvar diante dela. Meus irmãos, minhas irmãs, a multidão precisa ver a glória de Deus. Sem a glória de Deus, a multidão vive confusa, briguenta, cheia de inveja, sentimentos ácidos. Sem a glória de Deus, a multidão vive doente, dividida, sem esperança, sem alegria, sem paz, vazia. Não é porque existe uma multidão constituída que Deus está se manifestando em sua glória no meio dela. Jesus andava cercado de multidão. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos os apóstolos falando às multidões. Não é porque se há uma multidão, significa que a glória de Deus está ali. Até porque imagine só o show de uma grande banda, de uma grande dupla sertaneja, que enche estádios. Não é sobre a multidão. É necessário que a multidão aprenda a exercitar
uma busca individual pela presença de Deus. Porque não é sobre o ajuntamento em si. Quando acontece a manifestação da glória de Deus? Quando o povo passa a encontrar Deus na sua particularidade. E quando isso começa a acontecer, a glória de Deus passa a repousar sobre a cabeça de cada um. E diante dessa glória, dessa nuvem, as pessoas que estão à volta passam a ver essa glória e essa nuvem. E segundo o texto, elas passam a fazer duas coisas. A primeira coisa é ver a glória. E a segunda coisa é curvar-se diante da glória. São dois atos diferentes. Primeiro as pessoas veem a glória e depois, diante dessa visualização, elas passam a se curvar. Você crê que Deus tem coisas maiores para este lugar? Eu também creio. Lembro-me em janeiro, pastor, a gente tomando aquele café caro lá no shopping, aqui em Londrina. Nossas famílias passeando e a gente no café lá. E vocês com aquele barulho no coração. Para onde Deus vai nos levar? Para onde Deus vai nos levar? E hoje nós sabemos, né? Deus já tinha tudo escrito e Ele tem ainda coisas escritas que a gente nem sabe ainda. Mas hoje é prova do que Deus está fazendo. Mas tem coisas maiores para este lugar. Nós aprendemos pela experiência do texto que as coisas maiores que Deus tem para este lugar vai partir da nossa capacidade individual de encontrar o Senhor para além do ajuntamento. Você crê que Deus não está no intervalo de descanso, enquanto o mundo sofre pela falta da presença dEle? Você crê que Deus está interessado em manifestar da sua glória sobre nós, sobre você? Eu lembro-me das palavras de Jesus, quando ele em Lucas 10, falando com os seus discípulos, sobre a urgência deles irem. Vocês devem ir, vocês devem ir. Jesus ele diz aos discípulos, no versículo 4 de Lucas 10, não saúdem ninguém pelo caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que os discípulos não tinham tempo a perder. Porque as saudações orientais do passado, elas eram muito cerimoniosas, né? Então se parava e ali tinha todo um processo cerimonioso de cumprimento. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês não gastem tempo com saudações. Porque o Senhor deseja muito manifestar o shalom dele sobre a humanidade. Ele quer isso. Ele quer isso através de você. Ele está procurando pessoas que tenham a decisão de levantarem uma tenda fora do acampamento. Você precisa encontrar a sua tenda fora daqui. Não é essa a nossa primordial tenda. Aqui é o lugar que a gente se encontra para celebrarmos o Altíssimo a partir da experiência que nós temos com Ele lá fora, fora do ajuntamento. Nós temos que preparar a nossa tenda todos os dias. Nós temos que encontrar o Senhor fora daqui. Nós temos que falar com o Senhor face a face, como fala um amigo com o outro. Quando começarmos a fazer isso, a buscarmos individualmente um encontro íntimo com Deus, uma nuvem de glória se repousará sobre nós. O texto diz que essa nuvem que ficava em cima da tenda de Moisés é exatamente a glória de Deus. Diz o texto, Êxodo 40, 32. Então a nuvem cobria a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A nuvem aqui é a representação certa da glória de Deus. E meus irmãos, diante da glória de Deus, não há escuridão que possa permanecer.
diante da nuvem, da glória de Deus, pessoas se levantarão e passarão a reconhecer a glória de Deus. E quando a glória de Deus passa sobre a nossa vida ou repousa sobre a nossa vida, a vida passa a florescer. Diante da glória de Deus, a cura chega. A cura chega, independente da espécie de doença. Diante da glória de Deus, a esperança volta a brotar no coração humano, da mãe que está sofrendo com o filho, da mulher abandonada, do homem viciado, da mulher viciada, do corrupto, mentiroso, do sozinho. Diante da glória de Deus, a humanidade se equaliza, se normaliza, volta a florescer, ainda que a terra esteja seca, de Jó, ao rio de vida, que quando toca na raiz da planta, ela volta a florescer. A glória de Deus restabelece qualquer cenário. A glória de Deus, ela faz o tão necessário perdão nascer. A reconciliação, a vida. A glória de Deus, ela liberta qualquer tipo de escravo. A glória de Deus faz o arrependimento nascer no coração. A glória de Deus faz a unidade voltar e a reinar no meio do povo de Deus. A glória de Deus, ela faz a paz chegar. A paz que, conforme diz Paulo, transcende todo o entendimento. A paz que Jesus disse que teríamos todos os dias. Deixo-vos a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dar. Essa paz ficará para vocês. A glória de Deus faz com que a vida brote. A glória de Deus sobre nós. Eu não sei o que os pastores, que o corpo de obreiros, que vocês farão para comportar as pessoas aqui. Problema de Deus. Deus vai dar a direção. Mas esse lugar aqui, isso aqui é uma sala de reunião. É uma sala de treinamento da mais alta cúpula, da liderança. Quando a glória de Deus se manifestar sobre nós, as pessoas virão sedentas. E não é sobre as nossas prerrogativas. Muito bom o som, maravilhoso o som. Que som bonito. O povo sabe tocar. Direção maravilhosa. É tempo de encontrarmos a nossa tenda. É bom estar aqui, eu sei que é bom. Mas olha, arme a sua tenda amanhã. Encontre a Deus. Comece a ler a tua Bíblia com mais intensidade, mais sede. Ouça uma canção que enche teu coração. Comece a escrever coisas que Deus tem falado no teu coração no diário. Comece a orar, faça uma agenda de oração. Estenda esse lugar sagrado a toda a sua família. Comece a buscar a Deus hoje, amanhã, depois. Terça-feira, busque a Deus. Quarta-feira, busque a Deus. Comece a conhecê-lo intimamente. Saia para fora desse movimento que é maravilhoso, mas que não revela a mais íntima presença com Deus. Busque Ele lá fora, quando ninguém está vendo você. Sem alarido, sem trombetas. Busque apenas porque você tem sede da presença do Senhor. Quero orar por você. Você que reconhece que existe um nível mais de profundidade que você precisa buscar em Deus. E se você deseja se comprometer com Deus nesse momento e com o seu próprio coração, eu quero convidar você a vir aqui à frente comigo, porque nós vamos levantar um tempo de clamor agora aqui. Se você deseja se aprofundar na presença de Deus, se tem algo que você pode fazer a mais para encontrar a Deus todos os dias na intimidade da sua tenda, lá quando não tem ninguém vendo. Se você quer que a glória do Senhor repouse sobre você, para que aqueles que estão assistindo a sua vida, talvez seus pais, seus filhos, seu esposo, esposa, aqueles que trabalham com você, se você deseja transformar a sua vida num foco de glória, numa fonte, Jesus disse certa vez, de dentro de você jorrará águas vivas. Se você deseja, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Eu quero convidar os pastores para que venham também para a gente orar. Nós vamos orar. Dê um passo à frente. Se você deseja, Senhor,
eu tenho encontrado o Senhor, mas eu sei que existe algo mais profundo que eu preciso encontrar o Senhor. Se você tem essa necessidade e reconhece isso, dê um passo à frente, vem aqui, nós vamos orar com você. A glória de Deus se manifestava sobre a tenda. Leve essa imagem, a glória de Deus se manifestava sobre a tenda. Não é sobre a força dos nossos braços, é sobre a força da presença de Deus. Se você tem sede pela presença de Deus, dê um passo à frente. Diga: Senhor, eu preciso buscar o Senhor com um pouco mais de intensidade. Senhor, eu preciso sair do barulho da convivência do seu povo. É maravilhoso estar aqui. O Senhor fala comigo aqui. O Senhor enche a minha vida aqui. Eu louvo a Deus por nossa linda comunidade. Mas, Senhor, existe um nível de profundidade que eu preciso buscar no Senhor. O nível de busca, Senhor. O nível de entrega. O nível de devoção. Senhor, em nome de Jesus, comece a quebrar no nosso coração toda a desorganização do tempo. Aqueles que têm a sensação de terminar o tempo do dia sem encontrar um momento com o Senhor, em nome de Jesus, comece a derramar sobre nós libertação da desorganização do tempo. Deus nos faça levantar de madrugada, nos faça levantar mais cedo para buscar a Tua presença em oração, para buscarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, não nos deixe que a métrica do mundo nos engula, a loucura do ativismo do mundo tire de nós o momento de encontrarmos o Senhor na tenda. Não nos deixe, Senhor, em nome de Jesus, que os dias nos suguem, nos deixando incapazes de ver a glória do Senhor. Em nome de Jesus, a começar em mim, Senhor, visite todos nós. Estes que estão aqui, Senhor, derrame agora do renovo do Senhor, que a Tua presença possa ser capaz de sacudir a nossa vida nesse momento e marcar em nós, imprimir em nós um novo fôlego de compromisso, que a gente saia daqui decidido a buscar a Tua presença quando ninguém nos vê, quando não tem luz, quando não tem reconhecimento, que possamos ter sede por Tua presença, por quem Tu és, porque Tu és o nosso Redentor, o nosso amigo, o nosso Senhor. Que cada um de nós e todos nós encontremos, Senhor, um novo tempo na relação com o Senhor. Há um avivamento do Senhor reservado para esse tempo, e nós queremos viver a partir daquilo que nós vamos viver no secreto da nossa vida, porque nós cremos, Senhor, que uma nuvem de glória passará a ser vista sobre nós por todos que assistem a nossa vida. E essas pessoas, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, a nossa vizinhança, os amigos da faculdade, Senhor, as pessoas passarão a ver a glória do Senhor repousada em nós, e elas passarão a buscar a Tua glória, e elas passarão a viver a vida com o Senhor Jesus, e vidas e mais vidas serão retiradas da trilha da condenação eterna e passarão a ser colocadas na trilha da vida eterna, na direção de Jesus para toda a eternidade. Nós, em nome de Jesus, declaramos que somente na relação íntima com o Senhor nós vamos viver a manifestação da glória do Senhor.
E nós dizemos a Ti, Pai, que somente por Tua presença, somente por Tua presença, somente por Teu Espírito, somente pelo fogo do Teu Espírito, nós conseguiremos viver a manifestação transformadora do Senhor no mundo. Deus, esse lugar é muito pequeno. Alargue as fronteiras, Senhor. Alargue as fronteiras. E que aqui multiplique um povo cheio da Tua glória, um povo sarado, um povo liberto, um povo fiel ao Senhor, um povo evangelizador, um povo discipulador, um povo visionário, um povo profético, um povo feliz. Em nome de Jesus, multiplique neste lugar, Senhor, de forma exponencial. Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor Rei da nossa vida, a quem nós devotamos todos os nossos dias. Todos os nossos dias. Aleluia. Amém.